O Brasil antissemita. Inúmeros são os estudos comprovando que o ideário racista e xenófobo, propagado pela Alemanha nazista, influenciou intelectuais, cientistas e diplomatas brasileiros, como ocorreu durante o governo de Getúlio Vargas 1933 a 1945, período em que o antissemitismo foi endossado como política secreta de Estado. É fato que um projeto racista começou a ser implementado no Brasil a partir de 1933, inspirado nas propostas eugênicas de higienização da raça, defendido por médicos eugenistas, que desde a década de 1920 debatiam a questão imigratória como problema, ou seja, como uma ameaça. Tais ideias inspiraram as emendas para a nova Constituição de 1934, que culminaram com a aprovação do sistema de cotas para a imigração, dificultando a entrada no Brasil de japoneses, ciganos, judeus e negros. 3 anos depois, essa mesma política de aparências favoreceu a aprovação da primeira circular secreta contra a entrada de imigrantes semitas, leia-se judeus no Brasil, que levaria ao auge o antissemitismo adotado como política de bastidores do governo Vargas e Dutra. Tais ações secretas favoreceram a circulação de mitos, dentre os quais o do judeu errante, traidor e mentor da conspiração judaico-comunista. A partir de 1934, distintas formas de representação do judeu fugitivo da Alemanha nazista e países ocupados começaram a circular pelos discursos diplomáticos e policiais, assim como da imprensa brasileira. Tanto a caricatura como a fotografia serviam aos interesses de intelectuais, médicos, psiquiatras, diplomatas e autoridades policiais, que encontravam na figura do judeu alguns sinais de estranhamento e repulsa. Segmentos da população ilustrada brasileira se mostraram coniventes com essas políticas de aversão e exclusão dos judeus, impressionados que estavam com a modernidade alcançada pelo nacionalsocialismo na Alemanha. Uma das principais frentes antissemitas da ação integralista brasileira, criada em 1932 por Plínio Salgado, era liderada por Gustavo Dodge Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional desde 1922 e presidente da Academia Brasileira de Letras em 1932, 1933. 1949 e 1950. O pensamento antissemita de Gustavo Barroso, que não tinha conhecimentos aprofundados sobre judeus e judaísmo, tomou forma após a leitura da edição francesa da obra apócrifa Os Protocolos dos Sábios de Sião, um dos maiores blefes da história, propagador das teorias conspiratórias antissemitas. Inspirado por essas leituras, Barroso escreveu Brasil, Colônia de Banqueiros, onde analisa a questão judaica, vindo a traduzir e comentar Os Protocolos dos Sábios de Sião, reeditado no Brasil em várias edições até 1991, nos 3 volumes da sua História Secreta do Brasil, 1937. Barroso acusa os judeus de praticarem rituais de sacrifício no sertão baiano, no século XIX, e de estarem infiltrados na Burschenschaft paulista, informalmente BUCH, a sociedade secreta, liberal e filantrópica que atuava na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Fica evidente que, nos anos da década de 1930, os judeus passaram a ser estigmatizados e tratados como indesejáveis ou como representantes de uma raça inferior, degenerada. Daí as expressões zero perigo semita, perigo vermelho, comunista, no seu conjunto. A iconografia nos oferece expressivos elementos para os estudos da mentalidade racista e persistência dos mitos antissemitas no imaginário brasileiro, vinculando este discurso à história da imigração e da cultura política no Brasil. Temos a possibilidade de reconstituir um amplo quadro de estruturas mentais que, ao longo dos séculos, moldaram a produção de imagens antissemitas idealizadas pelos chargistas. Geralmente o imigrante judeu interpretado como um perigo recebeu avaliações apressadas que, muitas vezes, instigaram atitudes de repulsa e ódio à comunidade judaica radicada no Brasil. Há evidências de que os autores dessas imagens se inspiravam na propaganda nazista, usada de forma massiva para doutrinar a população contra os judeus responsabilizados pelos meios que atingiam a nação alemã. A teoria do etiquetamento. Entre 1930 e 1945, o governo de Getúlio Vargas colocou em prática uma política imigratória restritiva,
xenófoba e antissemita. Vetou, com base em argumentos racistas, a concessão de vistos aos judeus, ciganos, negros e japoneses, transformados em seres indesejáveis, indigestos. Não interessava ao Brasil receber os semitas, que fugiam da violência perpetrada pelos nazistas, porque, segundo as autoridades diplomáticas e policiais brasileiras, eles colocavam em risco o processo de construção da raça e da brasilidade. Em sua essência, essa posição vinha atrelada a uma prática orientada para o futuro da nação, que deveria incentivar apenas a entrada de bons imigrantes, tendo como critérios elementos étnicos e ideológicos. Assim, as correntes imigratórias não poderiam estar comprometidas com a ideia de corrosão social e com as doutrinas exóticas, traços pertinentes à imagem estereotipada dos judeus avaliados como inassimiláveis, comunistas, parasitas e avessos ao trabalho agrícola. Persistia no imaginário coletivo a ideia de que os judeus eram parasitas que viviam às custas do trabalho alheio, além de serem revolucionários bolcheviques ou exploradores capitalistas enfim, eram acusados de articularem um complô para dominar o mundo, como pregavam os protocolos dos sábios de Sião e o Judeu Internacional The International Jew, de Henry Ford, publicado em 1920. O controle de fluxo imigratório se fazia em nome da segurança nacional, sendo aplicado em primeira instância pelos diplomatas brasileiros em missão na Europa, com o objetivo de impedir a entrada, no Brasil, dos judeus indesejáveis, em sua maioria apátridas. A estratégia adotada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, foi aplicar um conjunto de normas de controle que, por não serem condizentes com a Constituição brasileira, eram veiculadas por meio de circulares secretas. Entre 1937 e 1949, trazendo graves consequências para os refugiados judeus e não judeus, e seus familiares. Como exemplo desta triagem inicial, reproduzo algumas fotografias enviadas por Jorge Latour, da legação do Brasil em Varsóvia, com o fim de comprovar o quanto os judeus poloneses eram um perigo a ser evitado. Em seu relatório de 8 de novembro de 1936, Latour caracteriza-os como aves de rapina, gananciosos e usurários. Carneiro, o antissemitismo na era Vargas, 236 a 237. Sobre os judeus ilegais recaía a culpa pela infração, pois haviam ultrapassado os limites do permitido. Se reincidentes, transformavam-se em reféns do seu próprio passado, distinção formal decorrente do estigma da criminalização, do labeling approach ou teoria do etiquetamento. Esta teoria é enquadrada como a desviação, ou seja, uma qualidade atribuída por processos de interação altamente seletivos e discriminatórios. O judeu indesejado era demonizado e animalizado, exigindo, por parte das autoridades policiais, intervenções preventivas que, por sua vez, aproveitavam-se dos medos populares e dos perigos misteriosos. O judeu foi visto, nas décadas de 1930 e 1940, como um indivíduo desajustado, vulnerável e propenso ao desvio, sendo avaliado como fonte de perigos e incertezas. A veiculação de notícias na imprensa e a circulação de obras antissemitas contribuíram para aumentar ainda mais a reprovação social, estigmatizando-os como estranhos à ordem nacional. Este processo de estigmatização deixou vestígios no imaginário coletivo que, nos dias atuais, continuam a se alimentar de um conjunto de mitos políticos. Clichês xenófobos e racistas eram reforçados pelas imagens criadas pelos caricaturistas que, através do humor e da sátira política, veiculavam valores preconceituosos nos jornais e nas revistas ilustradas brasileiras. Mudanças de paradigmas. As imagens veiculadas sobre os judeus, nas décadas de 1930 e 1940, no Brasil, permitem identificar uma das facetas do antissemitismo fundamentado na ideia de raça degenerada e perigo político. Somente após a divulgação dos crimes cometidos pelos nazistas julgados em Nuremberg, 1946, e acreditando que a partilha da Palestina sob mandato britânico ofereceria uma solução para a questão judaica, é que o governo brasileiro optou por apoiar a formação de um Estado judaico naquela região. Após a partilha da Palestina em 1947, o presidente Dutra, cujas tendências germanófilas,
antissemitas e anticomunistas marcaram sua atuação no governo Vargas, não via com bons olhos os rumos tomados pelo recém-criado Estado de Israel, ao seu ver um futuro satélite comunista. Incomodava o governo brasileiro a criação dos kibbutzim, modelados pelas práticas socialistas. Da mesma forma como estranhava o reconhecimento imediato da URSS 1948 a Israel. A esses fatos somou-se o auxílio armamentista dado pela Tchecoslováquia, aliada dos israelenses, contra os árabes insatisfeitos com a partilha da Palestina. Apesar do Holocausto, o governo Dutra manteve circulares secretas, 1946 até 1949, proibindo a concessão de vistos aos judeus, classificando-os como desqualificados e desequilibrados mentais. Tais posturas levaram o Brasil a retardar para 7 de fevereiro de 1949 seu reconhecimento oficial ao Estado de Israel e para 1952 o estabelecimento das legações diplomáticas naquele país carneiro, o veneno da serpente. 119 a 122. Se gostou do vídeo, curta e compartilha. Obrigado e até próxima.